Bem-vindos a Inteligências Lúdicas, meu nome é Rodrigo Manique e hoje estamos aqui para 5 coisas. Hoje serão 5 jogos de Phil Walker Harding. Bom, vamos lá. Phil Walker Harding, ele é um designer de jogos muito conhecidos pela galera, com jogos incríveis, e hoje vamos falar dos 5 jogos que eu curto demais. Antes de mais nada, deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo e ajude o canal a crescer. Então, primeiro, vou começar pelo Spellbook. Spellbook foi o lançamento mais recente aqui no Brasil. E como é que funciona esse jogo? Bom, cada jogador, acompanhado por um familiar, possui um grimório, né, aquele livrinho com as magias, os spells. E também existe a coleta de matéria para você fazer a magia, os spells funcionarem, né, os feitiços. Então, você possui um grimório, e você precisa coletar a matéria, vários tipos de matéria, fazer conjuntinhos, e para isso vai te permitir dominar os diferentes feitiços. E também você pode também alimentar o seu familiar. Essas pedrinhas, que são a matéria, você irá coletando de uma base comum, que todo mundo pode coletar, ou de um saquinho, sem saber qual é. Ou, dependendo dos feitiços que você tem, você vai fazendo uns combinhos. Ele é um joguinho, uma joia desse autor que tem no Brasil, e se você não conhece, ele é um jogo bem leve, fácil explicação, permite você jogar com um modo bem básico e depois você consegue criar jogos mais complexos, mas sempre com a simplicidade que o Phil mantém em seus jogos. O outro é um jogo que infelizmente não saiu no Brasil, e é uma pena porque eu sempre que eu jogo com os nossos amigos, botamos na mesa, nós comentamos, poxa, por que esse jogo não saiu no Brasil? Ele tem tudo a ver com o público brasileiro, que gosta de um jogo leve, que tem interação entre os jogadores, não tão forte, mas ela tem um pouquinho do Take That, e eu vou explicar o porquê. O jogo é o Imhotep. O Imhotep, eu tive uma primeira introdução no jogo que eu detestei na época, mas depois, quando o meu querido amigo Adolfo voltou a colocar na mesa, quando eu joguei pela segunda vez, foi com ele, e eu me apaixonei. Né? Então, e o Zé Fernandes, que tem esse jogo, eu sempre jogo a cópia dele, eu adoro. Então, esse é um jogo que não foi lançado no Brasil, e nesse os jogadores devem tomar decisões, às vezes muito difíceis, enquanto colocam as pedras em barcos para serem enviados em diferentes construções. Esses barcos vão sair do quarry, né, onde estão pegando. Cada jogador vai ter um tipo de pedra, uma pedra preta, pedra branca e cinza, por exemplo. Então, eu sou o dono das pedras brancas. Eu vou tentar colocar as minhas pedras. Eu tenho 2 ações. Eu tenho uma ação. Eu pego umas pedras para depois colocar no barco na próxima vez, ou eu coloco as pedras. Eu vou colocar as pedras nos barcos, ou também eu posso mandar um barco que já estiver pronto para zarpar. Né? Essas pedras serão enviadas para obeliscos, pirâmides e outros tipos de construção. Os turnos, com apenas uma ação, fazem que o jogo fique bem ágil e muito estratégicos. Tem as interações que há entre os jogadores por exemplo, eu estou colocando as pedrinhas e a minha intenção é de enviar para a pirâmide. Vem o meu amigo, o meu competidor, meu oponente, ele vai, pega o barco e manda para a câmara mortuária. Bom, aí ele me trollou, então e aí que é o momento que dá risada e muita raiva, né? Então, e essas interações fazem toda a diferença no final do jogo, onde você conta os pontos. E assim, como é que ele é? Basicamente você pega 3 pedras para seu estoque. É isso. Ou você pode alocar pedra no barco. Ou você pode mover o barco, que contenha o carregamento mínimo para um porto que esteja vazio. Você também pode jogar uma carta azul e fazer o seu efeito. Essas cartas você coleta lá no final, quando você chega em certo lugar do porto, que é um local onde você pode coletar cartas que dão pontos de vitória no final do jogo ou cartas de ação. E basicamente é isso. Imhotep é uma joia que é uma pena que não tem aqui no Brasil. Então, se você tem um amiguinho que curte, que tem um Imhotep, pede para ele te apresentar, você vai se surpreender. Outro jogo é Archaeology, já lançado no Brasil, mas difícil de encontrar hoje em dia. O autor nos traz um card game leve e muito divertido. Os jogadores atuam como arqueólogos. Esses arqueólogos trabalhando em locais de escavação no deserto egípcio. Esses jogadores podem encontrar artefatos, objetos antigos, mas você precisa ter cuidado, porque você pode perdê-los nas tempestades de areia ou até para ladrões. Ele é um card game muito rápido,
O que saiu aqui no Brasil não foi a primeira versão, foi já a segunda ou terceira versão. E eu estou torcendo muito para que o jogo seja lançado, porque a galera vai curtir. E você, já conhece Archaeology? O outro jogo dos 5 coisas é o Baron Park. Para quem gosta de um jogo estilo Tetris, este é imperdível. Mas Parque de Ursos? Bom, em breve aqui no canal você vai saber mais sobre isso. Mas a questão agora é construir o seu próprio parque de ursos com diferentes espécies. O parque é criado pela combinação de tiles ou de peças de poliomino, tá? Ou poliomino em uma grade. Então, dependendo de onde você vai cobrindo certos locais na grade, ele vai te possibilitando a pegar peças maiores ou peças mais difíceis que você precisa coletar ou até aumentar o seu parque de bichinhos. Não pode esquecer o seguinte, você tem de tentar completar primeiro o tile, mas não esquecendo, porque lá do outro lado você tem as peças que valem 10, 12, e conforme os seus oponentes vão pegando, vai diminuindo. Então, de 12, se você esperar muito, você pode vir a pegar um de 3, um de 5. Então, a Baron Park é um joguinho que você acaba de jogar e você já quer jogar de novo. Tem no Brasil aqui, vê se você encontra. E se você já jogou, comenta aqui embaixo. O quinto e último jogo do Phil Walker Harding, que eu estou comentando 5 coisas, é o, claro, não poderia faltar aqui na lista, que é o Sushi Go. Deu uma fome? Exatamente. Restaurante de sushi tentando pegar a melhor combinação de pratos. Exatamente. Você imagina que você está num restaurante de sushi, de comida japonesa. No caso, você está deliciando-se de sushi, sashimi, né? Vários diferentes. E você é um card drafting, ou seja, você tem carta, você passa para o seu coleguinha e baixa a que você escolheu. Você ganha pontos para coletar um maior número de rolos, né, de sushi, ou sushi ou fazer um conjunto completo de sashimi. O jogo é leve e fácil de ensinar em 5 minutos, 6, 7 minutos. Ele é um draft de cartas, pontuação rápida de entender e fácil de seguir e explicar. Ele é um jogo que roda muito bem, com vários números de jogadores. Eu recomendo 3 ou mais. Assim, eu cansei de jogar esse jogo no restaurante japonês, enquanto esperávamos os pratos principais ou durante o rodízio, porque ele sempre bate aquela fominha. E você, já jogou Sushi Go? Então, os jogos que nós falamos hoje: Sushi Go, Baron Park, Archaeology, Imhotep e Spellbook. 5 coisas.